Entrevista coletiva com o atacante Everaldo. A pergunta é de Lucas Vieira e Brena Menezes. Além da questão fundamental do esquema, você é um jogador com participações em gols no Campeonato Brasileiro. Você tem 6 gols e 2 assistências. São 9 gols no ano, sem contar os do amistoso. Mesmo assim, parte da torcida ainda te critica. Você se sente injustiçado? E como você avalia a sua temporada até agora? Bom, primeiramente, na minha conta são 3 assistências, né? Porque contra o Cruzeiro eu acho que acabaram não dando a assistência para mim, mas enfim. Bom, eu estou tranquilo, feliz, contente com os resultados que o time vem dando aí para a nossa torcida. Em relação às críticas, é normal, a gente que está dentro de campo, a gente é exposto a isso, tanto a elogios quanto a críticas. Temos que saber lidar com isso, e eu sei lidar muito bem. Enfim, é como eu sempre falo, já falei várias vezes, né? Estou sendo até repetitivo. Quando são críticas construtivas, eu aceito, até procuro, né? Sempre melhorar, mas quando são críticas vazias, não acompanho, não olho, não vejo. Então, em relação a isso, estou bem tranquilo. A pergunta de Del Machado. Everaldo, eu queria que você pudesse falar da importância de 3 dias de folga para iniciar uma semana de treinamento. É muito importante, né? Muito importante porque a gente vinha numa sequência de jogos muito grande, viagens, estava bem desgastante. E aí a gente dá uma recuperada no físico e principalmente no mental, né? Porque a gente estava vivendo pouco a família e muito o trabalho, o clube, e isso às vezes não é bom, né? Quando é demais assim, acaba, não digo prejudicando, mas acaba deixando um pouco mais, a palavra correta seria um pouco cheio, sabe? Sobrecarregado, essa é a palavra. Fica um pouco sobrecarregado, então agora deu para dar uma curtida, todo mundo, né? E agora, hoje a gente já trabalhou muito forte no treino, e isso é muito importante porque o jogo de domingo é muito, muito difícil. A pergunta é de Marcos Mutari. Everaldo, muitos torcedores e influenciadores do Flamengo estão apontando o duelo como o Bahia um adversário fácil de ser batido. Como você e o grupo recebem esse tipo de manifestação? A gente deixa... bom, eles podem falar, fazerem o que quiserem, porque torcedor é assim, a gente entende, é normal. Mas isso a gente vai resolver dentro de campo, né? São 11 contra 11, o Flamengo é um grande time, nós também somos, e pode ter certeza que a gente vai para buscar a classificação. Pergunta de Flávio Gomes. O Bahia reencontrou o caminho dos triunfos e boas atuações. Na sua avaliação, o que foi feito para conseguir esse reajuste de rota depois de uma sequência tão negativa? Bom, a gente oscilou um pouco, né? Começamos o ano muito bem, principalmente no Campeonato Brasileiro, e aí acabou oscilando um pouco no final do primeiro turno ali, mas conseguimos recuperar o nosso bom futebol. Acho que o principal foi reconquistar a confiança que nós tínhamos, né? E naturalmente os resultados positivos começaram a voltar. E foi uma classificação em cima do Botafogo, né? Que é um grande time, está na ponta de cima da tabela, e também contra outros adversários bons, aí a gente conseguiu conquistar os triunfos. Então, é manter essa mesma pegada. Tem muita água para rolar ainda, porque o Campeonato Brasileiro tem mais da metade do turno ainda para jogarmos, e a gente vai continuar pondo em prática o nosso futebol e o que a gente vem fazendo desde o começo do ano. João Luiz, Manuel Nascimento Pititinga, Sival Anjos, Luiz Guimarães e Dida Negrão. Eles perguntam sobre o Botafogo. Após 3 jogos, nenhuma derrota para o Botafogo, o que vocês conseguem trazer dos jogos anteriores para essa partida? E se você acha que de alguma forma o Bahia já encontrou a receita para vencer o Botafogo? Bom, foram 3 jogos, né, onde a gente conquistou 2 triunfos e 1 empate, e dentro disso uma classificação na Copa do Brasil. Então, obviamente, eles estão com sangue no olho para jogar contra nós, mas a gente está dentro de casa, sabemos da dificuldade do time deles, é um time bem
bem competitivo, um time que tem um ritmo bom, mas a gente joga dentro de casa, na Fonte, e como eu falei antes, a gente conseguiu reconquistar essa confiança que nós tínhamos perdido um pouco nessa oscilação que nós tivemos no campeonato. E vai ser um ótimo jogo, mas a gente vai confiante aí porque agora a gente voltou para o pelotão de cima e agora a gente tem que manter esse ritmo até o final. E sobre esse jogo, o William Tales, da Band, ele pergunta: muito se fala sobre a decisão de quarta contra o Flamengo, mas antes tem uma partida muito importante contra o Botafogo. Como fazer para que essa ansiedade do mata-mata não atrapalhe no jogo de domingo? Isso a gente deixa mais para o torcedor, pro pessoal de fora, né? Porque nós aqui, a gente sabe que o próximo jogo é sempre mais importante. Então, antes do Flamengo, é o Botafogo. E a gente está 100% focado no Botafogo, no jogo de domingo, dentro de casa. Depois disso, a gente volta a pensar no Flamengo. Por falar em Flamengo, Nilson Luiz, Michael Douglas e Marcelo Ramos. Como você avalia esse confronto com o Flamengo? Você acha que é uma grande forma do elenco ter a oportunidade de mostrar que está preparado para ganhar grandes coisas? Com certeza, vai ser um grande duelo. A gente está preparado para esse jogo. Como eu falei antes, o Flamengo é um grande time, mas nós também somos. A gente viu como foi aí o primeiro duelo no Campeonato Brasileiro, onde infelizmente a gente não conquistou o triunfo lá, mas foi um bom jogo e bom, agora é Copa do Brasil, jogo de mata-mata, mas é como eu falei, a gente fala pouco desse jogo, eu pelo menos vou falar pouco, porque para mim o mais importante é o jogo de domingo. A pergunta de Reginaldo Lima: Everaldo, você cumpre uma função tática muito importante no esquema de Rogério. Muitas vezes você é combativo na parte de trás, você dá assistência, mas não é o 9 que o torcedor está acostumado a ver, o 9 como centroavante. Você acha que isso, de certa forma, te preocupa como jogador ofensivo? De maneira alguma. Eu quero estar ali dentro. Eu quero estar entre os 11 jogando todo o jogo. Óbvio que isso quem decide é o Rogério, mas eu sempre reforço que eu gosto de ajudar. Para mim, primeiro sempre vem o coletivo, o individual vem depois. Então, óbvio, eu faço uma função ali que ela é diferente, mas que eu já joguei parecido. Então, para mim, não é uma novidade. Eu gosto de estar dentro do campo, independente da posição, desde que o Rogério decida, eu estou sempre disponível. E, por falar em posicionamento, Iago Ribeiro ele faz uma pergunta: Everaldo, pelo Brasileirão, o ataque do Bahia marcou em 20 dos 23 jogos. Até que ponto a movimentação dos jogadores da linha de frente, como você e Tassiano, que tem muitas participações em gols, estão sendo decisivas para esses números? Bom, a gente é o trabalho, né? A gente vem... O nosso time é bem... Se tu parar para analisar, o nosso time está bem entrosado. Nosso meio é muito forte. Eu sempre digo isso porque é um meio que tem muita qualidade. Então, facilita para mim e para o Tassiano e para quem entra também ali nessa posição. Porque a gente fica muito tempo com a bola, né? Quando a gente deixa de ter um pouco a bola, isso nos complica um pouco, mas quando a gente tem a bola, e isso acontece na maioria dos jogos, facilita para nós, e aí faz com que apareçam as oportunidades para dar assistência, para fazer gol, enfim. Só que ao mesmo tempo que nós somos entrosados para jogar com a bola, a gente também é entrosado para marcar. A gente, da mesma forma como nós fazemos muitos gols, né, em quase todo jogo, a gente também toma pouco gol. E isso não é só mérito da linha de defesa, não. É o meio, é também os atacantes que jogam nessa posição que o Rogério gosta que faça. Então, isso aí é o mérito de todos. Pergunta de Gabriele Gomes e Jonas Stelman. Dos 11 triunfos do Tricolor, a dupla Everaldo e Tassiano teve participação direta em 9 deles. Como você vê essa parceria e a sua relação com ele nos bastidores e qual a importância dele para o time? É muito importante. Tassiano é um cara polivalente, né? De uma função que era de volante, né? E agora está jogando como atacante, então ele joga em várias posições, ajuda muito. E eu sempre brinco, falo com ele, a gente se entende, né? Dentro de campo e fora de campo também. Então isso é importante e eu fico muito feliz, né? Porque não só por mim,
pelo grupo, mas por ele também, porque é um cara merecedor e ele se esforça bastante, é muito dedicado e que bom que as coisas vêm acontecendo para ele e, consequentemente, para nós, né, como time. A última pergunta é de Marinho Júnior. Everaldo, para você, qual deve ser a prioridade do Bahia? Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil? Os dois. A gente está brigando pelos dois. Tanto Campeonato Brasileiro como Copa do Brasil. Copa do Brasil é muito importante, a gente sabe. E olhando hoje, né, é o título mais palpável, né, nesse ano. Não descartando o Campeonato Brasileiro, né, mas a gente sabe que são poucos jogos, entre aspas, que tem aí para a conquista do título. Óbvio que são jogos bem difíceis, mas a gente também não vai deixar o brasileiro para trás, não. Então, não tem como escolher um. A gente vai brigar pelos dois até o final.